Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. E o propósito do nosso vídeo aqui é falar um pouco sobre os chamados espelhos psíquicos, né, descritos por Allan Kardec em artigos, né, nós vamos fazer referência aqui especificamente a um deles, né, em artigo, enfim, publicado na Revista Espírita, né, e para tanto nós vamos utilizar como exemplo, como objeto de comparação, por assim dizer, Nostradamus, né? Nostradamus. Michel de Nostredame, né? Nostradamus é a forma latinizada de seu nome, né? Nasceu em 1503 e faleceu em 1566. Né? Ele foi astrólogo, médico, mas tornou-se mais conhecido e até hoje é muito lembrado, falado, muito lido, né? Como vidente. Né? No seu livro intitulado, né, As Profecias, né, há uma coletânea de quadras poéticas, né, enfim, chamadas Centúrias, né, e o livro foi publicado pela primeira vez em 1555, né, e de lá para cá foi editado muitas vezes. A sua obra, enfim, desperta até hoje grande interesse. Mas como dizíamos, né, não vamos aqui nos estender em dados biográficos, né, de Nostradamus, da sua obra, das suas profecias, mas enfim, ele teria previsto, né, a ascensão de Hitler, as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, o atentado ao Papa João Paulo II, o atentado às Torres Gêmeas, né, em 11 de setembro de 2001, etc. Mas enfim, o que nos interessa aqui é utilizar Nostradamus para trazermos à lume, né, o artigo publicado, artigo de autoria do próprio Allan Kardec, publicado na Revista Espírita de outubro de 1865, no qual ele fala sobre os chamados espelhos mágicos ou espelhos psíquicos, num artigo intitulado Novos Estudos sobre os Espelhos Mágicos ou Psíquicos, o vidente da floresta de Zimmerwald, né? No qual ele vai relatar, ele retoma, né, o que ele já havia comentado num outro artigo, dados sobre o indivíduo que utilizava um copo, né, observava o fundo de um copo como uma forma de entrar em transe, por assim dizer, e fazer uma série de predições. Nos diz então Kardec, num trecho do artigo: havíamos concluído, de maneira muito absoluta, pela inutilidade desses objetos. Ele está falando de objetos em geral, né, que muitas vezes são utilizados pelos videntes. No caso desse indivíduo, era um copo. Pensando que o hábito de utilizá-los apenas os tornava necessários e que todo indivíduo vidente, com o seu concurso, poderia ser perfeitamente bem sem eles, caso tivesse vontade. Enfim, o objeto seria apenas, né, digamos assim, um chamariz, ou enfim, algo, né, em que o indivíduo se apoiaria, né, psicologicamente, mas que ele não teria, na verdade, necessidade desse objeto, né? Mas Kardec termina por concluir nesse artigo que isso não era exatamente verdadeiro, ou que, na verdade, né, ele estava incorreto, né? Ele faz uma pergunta, então, em momento posterior, né, numa sessão, a espíritos superiores, e pergunta: teríeis a bondade de dizer se o copo que no caso esse vidente utilizava, né, para observar o fundo do copo e fazer predições, terias a bondade de dizer se o copo de que este homem se serve lhe é verdadeiramente útil? Se igualmente não poderia ver em outro copo, num objeto qualquer, ou mesmo sem objeto, caso quisesse? Se a necessidade ou especialidade do copo não seria um efeito do hábito, que lhe faz crer não poder dispensá-lo? Enfim, se a presença do copo é necessária, que ação exerce tal objeto sobre a sua lucidez? Os espíritos, então, respondem: estando o seu olhar concentrado no fundo do copo, o reflexo brilhante age primeiramente sobre os olhos, depois sobre o sistema nervoso, provocando uma espécie de semissonambulismo, ou mais exatamente de sonambulismo desperto, no qual o espírito, desprendido da matéria, adquire a clarividência ou visão da alma, que chamais segunda vista. Então, olhar para esse fundo desse copo realmente tinha um efeito sobre, né, o sistema nervoso do indivíduo, fazendo com que ele se desdobrasse, uma vez desdobrado, né, com seu espírito desprendido da matéria, pudesse então fazer
pudesse ter, né, a famosa segunda vista, enfim, pudesse ter a capacidade, ou recuperar a capacidade, né, que o espírito, uma vez liberto da constrição da matéria, readquire, né, e passaria então a ter, ou readquiriria a possibilidade de vislumbrar o futuro. Né? Mas então esse objeto sim tinha um efeito concreto, específico. E por que trouxemos aqui Nostradamus como exemplo? Né? É sabido, é reportado que Nostradamus, por exemplo, costumava concentrar-se, costumava olhar um recipiente com água, né? Para ter as suas visões do futuro, fazer as suas predições, as suas assim chamadas profecias. Né? Muito se assemelha, por exemplo, a essa situação do indivíduo descrito por Kardec no artigo que mencionamos e que observava então o fundo de um copo. Né? E os espíritos então relatam, pois Kardec posteriormente pergunta, quer dizer, esse copo não é um mero objeto, né? Um apoio psicológico, digamos assim, e o indivíduo poderia ter as suas visões de qualquer forma, mesmo sem esse objeto. Não, não é o caso. O objeto, na verdade, olhar o fundo desse copo, nesse caso, nesse vidente, né? Tinha esse efeito, tá certo? E nos lembra muito a situação de Nostradamus, que costumava olhar então um recipiente com água, né? Era olhando a água que ele tinha então esse efeito, possivelmente similar, né? Ou análogo a esse, né? Que esse vidente que Kardec reporta no artigo tinha. Né? A água tinha então sobre Nostradamus possivelmente o mesmo efeito, né? De possibilitar a ele desdobrar-se. Né? E uma vez liberto então, né? do jugo aí da matéria, readquirir, então, ao menos em parte, né, visto que essa libertação não era total, é claro, mas enfim, recuperar em parte, então, né, as suas habilidades de espírito e poder vislumbrar assim o futuro e fazer as suas predições. Então, esse recipiente com água, essa tina com água, né, a qual Nostradamus recorria, né, para fazer as suas predições, seria, por certo, um tipo de espelho psíquico, né, na terminologia utilizada por Kardec. Né? E Kardec, então, conclui, né, nesse artigo que, sim, esses objetos têm o seu valor, até porque é isso justamente que o espírito que Kardec consulta termina por dizer-lhe. Né? No caso desse vidente em particular, olhar o fundo, né, do copo exercia realmente um efeito, primeiramente, sobre a vista, né, sobre a sua vista, e, num segundo momento, então, sobre o seu sistema nervoso, né, fazendo com que ele conseguisse, então, desdobrar-se. Né? Bom, e também continua-se aqui Kardec, né? Existe certa relação entre a forma do fundo do copo e a forma exterior ou a disposição de seus olhos. É por isso que ele não encontra facilmente os que reúnem as condições necessárias. Né? Quer dizer, não era qualquer copo, né, que serviria para aquele vidente em particular. Né? Então, para ele, portanto, o copo é um meio de desenvolver e de fixar sua lucidez. É-lhe realmente necessário, porque nele, não sendo permanente o estado de lucidez, necessita ser provocado. Né? E Nostradamus, então, provocava o seu desdobramento, consequentemente o seu estado de lucidez, se assim quisermos, a sua segunda vista, né? A sua capacidade de, uma vez parcialmente liberto do jugo da matéria, enxergar então o futuro e fazer as suas previsões, as suas profecias. Né? A tina de água então utilizada por Nostradamus era sem dúvida um exemplo, né, do chamado espelho psíquico, tal como Kardec o descreve, né, nesse artigo que mencionamos e tinha sua relevância, por certo. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.